para mais um programa Estética na TV. E hoje estamos aqui com o Rogério Gozzi. Ele é o fenômeno do YouTube, mais de 5 milhões de views, dando aula de anatomia. Olha só que legal, e aulas sensacionais, muito divertidas, engraçadas. A gente vai conhecer um pouco daqui a pouco. Mas antes, vamos fazer o nosso merchan, né? A gente tem que vender muito. Tá chegando no final do ano, tem essa tal de Black Friday, que é metade do dobro aqui. Não, aqui não tem esse negócio não, porque não tem desconto. Aqui tem qualidade, então vamos mostrar um vídeo aí. Vem comigo que tem promoção HTM aqui na Loja Estética. Olha que preço incrível do ultrassom de 3 MHz. Ele antes, sabe quanto era? 990. Hoje, 790 apenas. E tem de 1 em 3 MHz, que sai de 1.090 por 890. Agora tem o Estímulos Face Facial 9 em 1. 1.790 é o preço dele. Sabe quanto custava antes? 1.990, é R$200 de desconto. Agora tem os aparelhos grandes também. Tem o Vibre HTM de 11.900 por 9.900. E para terminar as promoções HTM aqui na Loja Estética, você tem o Limine, o radiofrequência, por 15.900. Ele custava 16.900, é R$1.000 de desconto. Então corre para a Loja Estética, www.lojestetica.net ou ligue 11 2959 2775. Mas na Loja Estética você não encontra só aparelhos, tem também uma linha enorme de macas portáteis. Olha só quantas macas! E melhor, tudo isso à pronta entrega. Acesse agora www.lojestetica.net ou você pode ligar no 11 2959 2775. Quer maca portátil à pronta entrega? Aqui tem! Voltamos com o programa Estética na TV e vai compartilhando aí. Você não quer ver estética com mais conhecimento? Então compartilha, fala para todo mundo que tem programa Estética na TV ao vivo. E aqui do meu lado, olha só quem está aqui. É o fenômeno do YouTube, é o Ronaldo do YouTube. 5 milhões e meio de visualizações. É o cara carismático que dá aula com didática, é ou não é? Tamo junto. Gostei do fenômeno do YouTube. Gostou, né? Fui eu, esse apelido tá gravado, fui eu que dei. Agora, conta pra gente, por que todo vídeo está com esse óculos? É por causa do olho verde, a luz que reflete? Na minha sala não é tão claro assim, né? Aqui precisa de óculos. Aqui precisa, né? Aqui precisa. Mano, a história é longa. Quando eu tinha 16 anos, a história é triste, hein? A história é longa e tal, então escuta aí. Eu tive uma doença na córnea que chama ceratocone. Aí eu comecei a ter uns problemas de visão, aí quando eu tinha 19, 20 anos, eu tive que fazer um transplante de córnea. Aí foi um negócio sério mesmo. Aí eu fiz o transplante e eu fiquei com fotofobia, né? Aquela claridade me irritava e tal. E aí, a partir dos 20 anos, eu nunca mais parei de usar óculos. E todo mundo que me conhece sabe que eu uso óculos direto, assim, né? E aí quando eu fui gravar, né, a primeira vez, que era uma aula sobre células, há um ano atrás, aí eu tava lá e eu já tava tudo preparado, tava meio nervoso, não tava acostumado ainda. Aí eu comecei a falar pra câmera, não saía nada, né? Tava uma porcaria. Aí eu falei, mas o que eu tô fazendo de óculos, né? E foi, aí eu falei, vai de óculos mesmo. Agora é só de óculos. Agora ficou a marca, se tirar não funciona. Ó, ganhei até uma caneca. Ganhou uma caneca e de óculos também. De óculos também. Muito agora me diz uma coisa, qual o segredo do sucesso do Rogério Gozzi para ter tantos seguidores no YouTube? Na verdade não é o segredo, né? A gente faz a coisa com carinho, com dedicação. Aí no começo eu fazia uns desenhos que não eram lá aquela coisa, né? Aí quando eu comecei a ver que o pessoal começou a assistir mais, eu falei, não, eu preciso caprichar aí, né? E aí não sei se o pessoal gosta da aula, gosta do desenho, qual que é o negócio, mas... dizem que você é um cara didático. Dizem que você tem uma didática sensacional que explica, que tem professor por aí que não sabe explicar. Você sabe explicar e faz entrar na cabeça das pessoas. Isso é o que tanto dizem. Vamos provar isso no vídeo. Mostra aí o vídeo para ver se ele tem didática mesmo ou não. Hoje o tema é sistema linfático. Então o sistema linfático ainda é mistério para muita gente, só que hoje vocês vão entender. Hoje vai ficar fácil. Eu fiz um esquema aqui para vocês entenderem definitivamente como que funciona o sistema linfático. Hoje vocês vão entender.
Hoje vai? Você não falou lá? Então. Hoje vocês vão entender. Mas também porque você é um cara engraçado, um cara bem-humorado. Vamos provar isso agora ou não? Vamos lá, Vamos então provar. Mostra pra gente aí o próximo vídeo. Vamos ver. Ah, vocês fizeram 70 quilos, tem 40 litros de água dentro. O timo que fica aqui no peito, ó, ele fica atrás desse osso externo aqui e na frente do coração. Ele está esmagado entre o externo e o coração. Quando a gente é criança, o timo é grandão assim. É um timão. A gente nasce com um timão no coração, vai Corinthians! Certo? E ele é grandão. E aí conforme a vida vai passando, o timão que era grande lá vai ficando pequenininho, vira um timinho e às vezes até desaparece. Paulo, coloca pra gente o hino aí, porque foi citado pelo Rogério e tem timão. Eu vou concordar com você. Tem que ter, né? Colocou? Então, maravilha. Olha só, vamos começar agora a falar da drenagem. Vamos ver como tá a audiência. Mostra lá pra gente. Mostra da onde que tá o pessoal. Vamos lá, da onde tá as pessoas? Palmas. Porto Velho tá aí com a gente. Campo Grande. Que mais? Santos também tá. São Paulo tem um monte de gente. Curitiba? Isso. Curitiba também. Belém. Então, na audiência aí do programa Estética na TV. Vamos começar a falar do sistema linfático, né? Tem uma pergunta aqui que eu queria começar... É para criar polêmica, né? Criar polêmica. Porque tem um monte de gente aí que faz um curso de 8 horas de drenagem linfática e fala que sabe fazer. É possível fazer drenagem linfática sem conhecer o sistema linfático, conhecer a anatomia do sistema linfático ou não? Cristiano, a gente tem várias técnicas. Você tem, por exemplo, uma massagem, um shiatsu, qualquer tipo de massagem que você for fazer. Se você pegar uma drenagem linfática, nessa você tem que saber a anatomia mesmo. Tem que saber. Você tem que seguir rigorosamente os critérios anatômicos, de como funcionam os vasos linfáticos, os linfonodos, os ductos linfáticos. Então, entendendo melhor a anatomia, você consegue fazer o sentido que a linfa tem que seguir de volta para o coração. Que esse é o objetivo, né? Devolver aqueles líquidos do edema de volta para o coração. Então é esse o objetivo mesmo. E o pessoal, assim, se a gente for falar de técnicas, onde eu tenho que respeitar a anatomia e fisiologia é na drenagem linfática de fato. Não é brincadeira, é uma técnica séria, só que às vezes a gente vê que é uma das técnicas que tem mais mitos envolvidos. Uhum. Tem mitos? Quase nada, né? Não! Agora, você não respondeu a minha pergunta. É possível uma pessoa que faz um curso de 8 horas de drenagem linfática estar apto a fazer uma drenagem linfática em alguém? Você quer uma resposta objetiva? Objetiva. Não. Então, pronto, acabou. Então, você tem que estudar muito, né? Anatomia do sistema linfático. Na faculdade, se eu não me engano, são 80 horas só de anatomia. São 160 horas na faculdade. 160. Cursos técnicos, geralmente são 100 horas. 100 horas. De anatomia, só anatomia, para sistemas em geral, né? Sim. E dentre eles entra o linfático, assim, também. E o linfático também é um cara discriminado aí, né? Nos livros, na didática, nas faculdades. Você citou isso Se você pegar um livro, por exemplo, a gente tem inúmeros livros de anatomia. Sobota, Spence, ótimos. Se você pegar assim, um livro de 600 páginas, ele não destina nem 10 páginas para o sistema linfático, que é um absurdo, né? Tamanha importância dele. Onde que eu encontro o sistema linfático? No Anatomia Fácil do Rogério Gosling. Lá tem umas aulas lá. E tem também um livro de imunologia. Geralmente em livros de imunologia ele fala sobre o sistema linfático, mas com outro nome. Então o sistema imunológico é a mesma pessoa que o sistema linfático. Mas em livros de imunologia geralmente eles não dão ênfase na circulação da linfa, e sim na parte de produção de anticorpos e tal. Então aí o pessoal fica meio perdido justamente porque às vezes não tem essas fontes de busca mesmo. Mas eu fiquei interessado nesse negócio de mito. Eu não sabia, tem mito nisso aí? Não, drenagem linfática tem mito, você acha? Eu vi falar que sai a gordura quando você faz drenagem linfática, que você consegue reduzir gordura. Você quer ouvir a mentira ou a verdade? Eu quero a verdade. Doa quem doer. Você quer causar polêmica, né? Eu não. Quem quer causar é você. Eu só quero a verdade e nada mais do que a verdade. Então, gordura e sistema linfático, é isso? Que tem clínica vendendo, falando que... Elimina? Elimina gordura.
Então a gente tem que começar do começo, hein? Começa, por favor. Então vamos lá, devagar. Vocês estão preparados? Então vamos. Então quando a gente fala de gordura, gordura necessariamente ela vem via alimentar. Então a gente se alimenta, a gente tem gorduras provenientes da alimentação. E é importante lembrar que as gorduras são fonte de energia. Então a gente tem que estocar. Então se eu tenho uma fonte de energia, essa fonte tem que ser estocada. Então basicamente ela fica estocada na pele, né, na forma de hipoderme, né, gordura subcutânea, e ela também fica armazenada também no fígado, que o fígado é um órgão de biotransformação da gordura. Então é muito importante entender esse processo. Sistema linfático e gordura, qual que é a relação entre os dois? Então o pessoal não consegue entender muito bem isso. Quando eu me alimento da gordura, essa gordura vai entrar, vai chegar no estômago e vai ser degradada. Tem uma enzima no estômago, chama-se lipase gástrica. Então é uma enzima que começa a degradar as gorduras no estômago. Quando isso chega no intestino, tem a famosa bile. Então tem aquela bile ela é armazenada na vesícula, produzida pelo fígado. Então o que a bile vai fazer? Ela vai emulsificar a gordura, vai deixar a gordura em grãos cada vez menores para facilitar a absorção, porque a gordura é uma molécula muito grande. Então quanto menor ela ficar, mais fácil de absorver. E é aí que vem o pulo do gato, para o pessoal entender a absorção. Quando essa gordura é absorvida, diferentemente de outros nutrientes, ela é absorvida para o sistema linfático. Não para a corrente sanguínea diretamente, senão você ia entupir tudo. Ia entupir todas as suas artérias. Então o que o sistema linfático faz? Tem um maior gânglio do corpo, chama a cisterna do Kila. Ela fica aqui no abdômen. Ela é bem grandona, assim. Então todo o conteúdo que é absorvido dos intestinos, principalmente gorduras e vitaminas, vão direto para essa cisterna do Kila. E ela fica armazenada ali. E ela vai sendo liberada lentamente pelo ducto torácico e vai entrar no sangue pela veia subclave esquerda. Então, na verdade, no sistema linfático, essa gordura que o pessoal fala que tem de 2 a 3% no sistema linfático, ela fica entre a cisterna do Kila e o ducto torácico. Não nas outras partes do sistema linfático. Porque a gordura não tem função nenhuma para o sistema linfático. Porque a função da gordura é gerar energia. Para o sistema linfático isso não importa. Entendeu? Então ela tem que voltar para a corrente sanguínea proveniente da alimentação. Então basicamente o local onde a gente tem a grande parte dessa gordura é entre a cisterna do Kila e o ducto torácico. Porque a gordura tem que ser liberada lentamente na corrente sanguínea e aí da corrente sanguínea ela vai servir para alguma coisa, que geralmente é para a gente gerar energia. Se eu não gerar energia, não fizer o exercício, ela vai ser estocada na pele, isso é fato. Então drenagem linfática não elimina gordura. Não. É mito. Pode colocar aquele carimbo. Nossa, pode... Carimbo. E mito grande, assim. Agora vamos deixar para depois das polêmicas. Vamos falar qual que é a função do sistema linfático, então. Função do sistema linfático? Quando a gente fala de sistema linfático, não tem nada a ver com gordura. A função do sistema linfático é mobilizar líquidos perdidos pelas nossas demandas metabólicas. Então, basicamente, vamos pensar no músculo, por exemplo. Tem que ir energia para o músculo, tem que ir glicose, tem que ir oxigênio e tal. E aí lá nos músculos eu tenho capilares sanguíneos, que é o que vai fazer a troca entre as células e o tecido. Só que é o seguinte, tem uma coisa importantíssima, que é a água. Então a água é o veículo para você levar essas substâncias para dentro do músculo. Então quando a água sai do capilar sanguíneo, ela tem que atravessar um espaço que chama interstício e chegar no músculo. Então o pessoal aí da estética conhece bem isso. E aí quando esse espaço, esse interstício começa a ser invadido por essa água, ele começa a inchar. E aí quem remove esse excesso de líquido do interstício é o sistema linfático. Então ele vai remover os excessos de líquidos perdidos nos processos metabólicos. Tanto de líquidos quanto proteínas. Tá? Que a gente tem algumas proteínas plasmáticas que elas são importantes para equilibrar a pressão vascular. Então a gente também recupera essas proteínas. Então basicamente é um sistema de recuperação de líquidos e proteínas. Aí quando você recupera esses líquidos, eles vão para os gânglios, né, para os linfonodos, e aí lá nos linfonodos essa linfa vai ser filtrada. E aí posteriormente ela é devolvida na corrente sanguínea pelas veias subclávias. Então é lá que a gente tem a junção do sistema linfático com o sistema cardiovascular. Tá, então... Tem já pessoas mandando aí suas perguntas. A Márcia Barbosa. Olá, fui aluna do Rogério e estou aqui prestigiando mais uma aula e essa entrevista maravilhosa. Quero dar os parabéns ao programa e ao Rogério. Beijo de sucesso.
Márcia Barbosa, Valeu, Márcio, do Senac Vila Prudente, né? da Vila Senac Vila Prudente. E, oi, sou aluna do Rogério, ele é o cara, sabe demais. Mentira, mentirosa. Quer nota, hein? Sabe demais e sabe passar, né? Porque não adianta só saber. Tem que saber transmitir. E, pessoal, vai mandando perguntas aí no chat, vai mandando suas... A Cleia, um grande beijo pra você, Cleia Saldanha Viana, um beijão pra você. Eu curti alguma coisa dela ali, ela ficou super feliz. Então vamos que vamos. A Fátima Braga lá de São Paulo, na Zona Leste, ZL. ZL em peso. Em peso, né? Zona Leste, legal. Mesmo. Você falou em líquido, né? Vamos chamar mais um vídeo aí, Paulo? A gente vai falar de líquido agora do corpo. Não é só água que tem, né? Não responda agora. Tô aqui. Vamos lá, ó, vai rolar um vídeo. Uma pessoa de 70 quilos tem 40 litros de água dentro do corpo. É balde de água pra caramba dentro do corpo da pessoa de 70 quilos. Olha só, são baldes e baldes de líquido, né? Muito balde, muita muito... mangueirada de água. Então você falou ali no vídeo que a pessoa de 70 quilos, 40 litros de 40 litros. De líquido. É que depende muito, né? Depende. Então, a constituição corporal da pessoa depende do seu peso. Então, a quantidade de líquido também depende É um do percentual. peso. Exatamente. Por exemplo... Então, é 60%, aproximadamente. Entre 60% e 70%. Entre 60% e 70%, depende da pessoa. Depende da pessoa. Se você pegar, por exemplo, vamos deixar um exemplo bem claro para entender. Duas pessoas vão fazer uma cirurgia. Uma pessoa de 40 quilos e outra de 160. A dosagem de anestésico para a pessoa de 160 tem que ser muito maior, porque ela tem mais volume de sangue, tem mais líquido no corpo, então o volume de medicamento tem que ser maior. Se você der a mesma dosagem para a pessoa de 40 quilos, você mata ela. Anestesiada. Exatamente, nunca mais acorda. Justamente porque a composição corporal... Anestesia eternamente. Ad eternum, né? Agora fala um pouquinho pra gente dos líquidos. Quais são os líquidos que tem no corpo? Então, Cristiano, tem vários líquidos no corpo. Então vamos considerar o principal. Sangue. Sangue. Eu tenho sangue. Eu vim hemoglobina, né? Você veio de hemoglobina. Eu vim de hemoglobina. Você vai se ligar ao oxigênio hoje. Sim. O sangue, ele não é todo líquido. Então ele tem duas partes. A parte líquida, que é chamada de plasma, e a parte sólida, que são os elementos figurados do sangue, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Esses são os componentes sanguíneos. Então uma parte líquida e uma parte celular. E aí tem também um monte de coisa circulando lá. Tem hormônios, tem vírus, bactérias, tem um monte de coisa. Na verdade o sangue é um trânsito, é uma zona, mas é organizada. É tipo a 23 de maio, só que bem organizada, com muita coisa lá. Então a parte que serve pra gente para estudar o sistema linfático é somente o líquido sanguíneo, que é chamado de plasma. Então é o líquido. Quando esse líquido, que é o plasma, chegar lá nos capilares sanguíneos, ele vai trocar de lugar. Ele vai sair junto com o nutriente e ele vai invadir o interstício, aí ele muda de nome. Então, o mesmo líquido, que é o plasma, transforma-se em líquido intersticial, entendeu? Então, o líquido do corpo da gente ele vai sendo reciclado o tempo todo. E aí, aquele excesso de líquido no interstício, ele vai ser capturado pelo sistema linfático e transformar-se em linfa. E aí depois volta... Linfa é um líquido? Linfa é um líquido. Eu não sabia disso. Vocês estão me zoando, né? Eu aprendi na sua aula ali. Assistindo a sua aula, eu aprendi. Eu pensava que linfa era uma outra coisa que não fosse líquido. Não, a linfa é um líquido que circula dentro do sistema linfático. Então, dentro dos capilares, vasos, linfonodos e ductos, está circulando linfa. Tá? Que é um líquido rico em proteínas, principalmente proteínas capturadas do plasma sanguíneo, né? Daquele que foi perdido no interstício. E rico em linfócitos também, que são tipos de glóbulos brancos, células de defesa do nosso corpo. Tá? Então é muito importante, é um sistema importantíssimo. E aí tem outros líquidos também, por exemplo, seu olho é redondinho porque dentro dele tem líquido, chama humor aquoso. Entre os pulmões e o tórax tem um líquido, que é o líquido pleural, então nas articulações tem um líquido também. Todos esses líquidos virão do sangue. Maravilha, tá? Então, tem um monte de gente te elogiando. Ó, a Cris diretamente da Alemanha para ali prestigiar, são exatamente 10h30 lá. A Pérola, ou Érola, tá falando que adora Super 10. A Fátima Braga, ele é maravilhoso, aprendo muito com ele. Após uma aula maravilhosa dessa, não esqueço do Boteco do Johnny amanhã. É minha prima. É sua prima, deve ser balada, né?
Sou estudante de fisioterapia e as aulas do Rogério me ajudam muito. A Marli Silva Santos Abreu. Nome grande, hein? Bom, obrigado, pessoal. O pessoal curtindo bastante. Agora vamos chamar um break. Pessoal, espera aí que a gente já volta. Pra gente respirar um pouco e a gente volta com mais programa Estética na TV. É ou não é? Estamos de volta daqui a pouco. Então. Até já. Tchau. Voltamos com o programa Estética na TV para falar mais sobre a anatomia do sistema linfático, mas o corpo precisa de hidratação, não é verdade? Precisa estar bem hidratado. Com certeza. Né? Então vamos mostrar um produto sensacional da Medicatriz para vocês. Hidratação nunca é demais, não é mesmo? Para agregar mais benefícios, a Medicatriz lançou em sua linha Ultra Hidratação, um elixir de ácido hialurônico, que além de deixar a pele com uma textura suave, sua fórmula possui uma tecnologia 4R, que deixa com aspecto restaurado, revitalizado, renovado e radiante. Esse produto é um produto da Medicatriz, incrível lançamento, e você encontra na Medicatriz, Rua das Rosas 289, ou liga no 11 3564 9390. Agora tem pergunta, já tem pergunta ali, o pessoal está perguntando. A Fátima Braga está perguntando para você o seguinte: gostaria que você comentasse sobre a drenagem linfática pós-operatória e a importância da mesma. Não vamos falar agora não, segura um pouco, que tem agenda de curso. Maravilha. Né? Vamos mostrar aqui pro pessoal a agenda de curso do programa Estética na TV. Curso de capacitação em peeling 3D em Niterói, Rio de Janeiro. 3 dias, 3 sessões, 3 dimensões. Com a professora Edivânia Poltronieri. No Centro de Estudos Kátia Ferreira. Dia 1º de dezembro. Informações ligue 21 27 11 46 08. 5º Simpósio de Estética Científica no Teatro Gazeta em São Paulo. Organização Everton Lopes.
Grandes nomes da estética estarão presentes. Você não vai perder, não é mesmo? Confira a programação. Inscrições 11 3313 2208. Monte sua caravana e venha para esse grande evento. 19 de janeiro de 2015, na Avenida Paulista, o coração financeiro de São Paulo. Ô Rogério, sabe que a gente sorteou o livro da professora Andréa e quem ganhou foi a Fernanda. A Fernanda também. Parabéns, Fernanda. E vamos mostrar a foto dela ali, ó. Ela veio buscar o livro dela aqui na loja Estética, tirou a foto. Super feliz com o seu prêmio. Olha lá, Fernanda. Ganhou seu livro De Esteticista para Esteticista. Beleza. Agora vamos parar de enrolar e vamos responder a pergunta? Agora vai. Responde a pergunta. A importância da drenagem pós-operatória. Então, na verdade, a drenagem é importante tanto no pré quanto no pós-operatório. No pré, você seca o tecido o máximo possível para reduzir, para quando aquele edema pós-operatório vier, ele tiver menos inchado, entendeu? Então, até no pré-operatório é importante. E algumas pessoas ainda não dão essa importância também para a drenagem pré-operatória. No pós-operatório é clássico. Você tem muito edema, você tem ruptura de tecido, incisão, esse tipo de coisa. Então isso gera uma lesão muito grande nos tecidos. Então é importantíssima que seja feita a drenagem pós-operatória. Tem que ser feita, é obrigatório, assim. Porque assim, não é só em cirurgia estética. Em outros tipos de cirurgia também é muito indicado. Eu sou fisioterapeuta, né? Então eu trabalhei muito tempo com joelho. Minha especialidade sempre foi joelho. E assim, chegou uma hora que o joelho ficava tão inchado que a gente perdia tempo na reabilitação. E aí tinha uma fisioterapeuta só para fazer drenagem linfática em joelho mesmo, no pós-operatório. Porque era muito difícil trabalhar com aquele edema. Então aí a gente fazia esse preparo, o pré e o pós-operatório. Isso serve para qualquer tipo de cirurgia onde tenha corte. Tá? Então isso aí é fundamental. Fundamental, é muito importante. Tem mais uma pergunta da Elisângela. Rogério, qual é a forma correta de se iniciar uma drenagem linfática e quantas manobras devem ser feitas em cada região do corpo? O bombeamento dos gânglios linfáticos são necessários? Vamos começar pelo bombeamento dos gânglios. É necessário, porque o pessoal também... Vamos usar os mitos aí. Tem mito nisso aí também? Tem. É que o pessoal chama o bombeamento de... Fala que vou abrir os gânglios. É abrir, não? Não é. Não é abrir. Não, é bombear. Esse bombeamento é um tipo de manobra de esvaziamento. Então você bombeia os gânglios para quê? Então se tiver algum tipo de líquido retido naqueles gânglios, porque é o seguinte, o que é o gânglio? O gânglio é um tipo de armadilha para bactérias principalmente. Então quando a pessoa tem uma infecção, essas armadilhas vão fazer o quê? Vão produzir anticorpos aí dentro, os linfócitos produzem anticorpos e ela incha, formando as ínguas. Tá, mas mesmo quando não tiver esse tipo de situação, costuma-se ter um certo edema mesmo. Entendeu? Então é importante o bombeamento, esse esvaziamento, que o pessoal chama popularmente de abrir os gânglios. Abrir. Certo? Assim, aí, em relação à quantidade de manobras feitas em determinada parte, aí varia também de profissional para profissional. Tá? Que você aprende a técnica e fica aquela, vamos fazer 3 repetições. Mas às vezes não é bem assim, às vezes a gente precisa de mais repetições, dependendo do volume do edema, dependendo de como que está a situação da pessoa. Então o pessoal fica muito focado naquela, vamos fazer 3 repetições, vamos fazer 5 repetições. Na verdade não é bem esse o foco, entendeu? Então depende da situação geral, você tem que avaliar a pessoa para saber quantas repetições você vai ter que fazer ali. E você consegue avaliar se você tiver conhecimento. Exatamente, por exemplo, como que eu avalio um edema? Então é muito fácil isso. Geralmente os edemas se dão em membros inferiores, né? Eu tenho acúmulo de líquido nos membros inferiores. Então qual que é o problema do edema? Eu tenho uma retenção de líquido, porque por algum motivo o líquido não está conseguindo subir. Ou o coração não está conseguindo bombear, ou a pessoa é sedentária, ou trabalha muito tempo sentada ou em pé e acumula líquidos. Então você precisa fazer o quê? Você precisa de movimento. Quem estimula esse bombeamento linfático basicamente é o movimento. Tá? Então é importantíssimo que seja feito o movimento. Tá? Então aí para você reter... Movimento seria atividade física? Atividade física, caminhada, qualquer atividade física. Aí a pessoa tem um edema no pé, por exemplo. Ou a massagem também é um movimento. Massagem é um movimento. A drenagem, a própria drenagem o próprio é um movimento. fato de você se movimentar, você já está bombeando linfa. Porque é o seguinte, o sistema linfático é chamado de circulação fria. E o sistema cardiovascular, circulação quente. Então eu tenho o coração,
né, no sistema cardiovascular e ele aumenta a velocidade quando ele quiser. Quando eu estou fazendo muita atividade, por exemplo, aumenta a velocidade do bombeamento. No sistema linfático não tem isso, então os linfáticos ficam no meio dos músculos. Então isso favorece o bombeamento. E aí, como que eu avalio um edema? Você aperta a região. Tá? Você aperta a região, chama-se sinal de Godet, essa manobra. E aí você aperta o dorso do pé, o peito do pé. E aí você verifica, às vezes você aperta a funda. E aí na hora já volta. Então isso significa que isso não é um edema rebelde, é um edema muito grave. Só que às vezes a gente tem pessoas, por exemplo, renais crônicos. Pessoas com problemas renais retêm muito líquido. Você aperta aquele edema, é muito diferente dos edemas que vocês estão acostumados a ver. É um edema duro e quando você aperta, às vezes demora dias para voltar ao normal. Tá? Então depende do tipo de edema que está sendo drenado também. Agora deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Posso fazer? Que eu sou leigo no assunto. Manda né? ver, estamos aí para isso. Não sou da área. O edema é acúmulo de líquido. Exatamente. Acúmulo de líquido é o edema. Assim, é aonde, né, esse acúmulo de líquido? No interstício, no espaço intersticial. Que é o espaço... Entre as células. Ah, eu aprendi nas suas bom, aulas. Foi bom, estudei Aprendeu isso aí. bem. Pensa que eu vou fazer o programa sem estudar? Estudei um pouco, Exatamente, né? não, muito bem. Então ele é o espaço entre as células e os capilares sanguíneos. Então tem um vão ali. Uhum. Aí aquele vão costuma inchar. Pode acontecer. E aí o edema é o acúmulo de líquido nesse interstício. Agora eu não entendo o que é capilar. Para mim era cabelo. Capilar? Então capilares são vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. É assim, o sistema circulatório... Vamos lá, vamos também numa coisa importante de falar. O sistema circulatório é dividido em duas partes. O cardiovascular, que compreende o coração, artérias, capilares e veias. E o sistema linfático. O sistema linfático é um tipo de sistema circulatório também. O que a gente chama de capilar são as ramificações das artérias quando entram nos tecidos. Que eles entram por ramificações tão pequenas que em alguns casos são mais finas que fios de cabelo. E aí algumas células nesses pontos passam em fila indiana, assim, tá? De tão estreito que é o vaso. Tá? Então isso é um capilar. Assim, vasos sanguíneos são as artérias, veias e capilares. Maravilha. Então é o conjunto deles. Tem mais perguntas lá chegando pra gente, ó. A Dani, um professor do Senac, explicou que a linfa tem um estado gel e esse seria o motivo pelo qual uma drenagem linfática deve durar pelo menos 40 minutos. Tem gente fazendo drenagem de 20 minutos por aí, você sabe, né? Menos, né? Até menos. Que segundo ele é o tempo que demora para a linfa ficar líquida a partir do início da drenagem. Rogério, pode esclarecer essa dúvida a respeito do estado da linfa? Afinal, ela é em gel em determinado momento ou ela é sempre líquida? Não, a linfa é um líquido. Não é gel? Não é gel, é um líquido. É igual quando você corta o dedo ou você tem uma bolha, aquilo que sai, que fica minando aquele líquidozinho, é líquido linfático. Ah, é? Porque se a gente tiver a linfa em estado gel, você tem obstrução dos capilares. Por exemplo, isso acontece bastante no que é chamado de elefantíase, que é muito comum assim, em países tropicais. Região amazônica, África Central, Indonésia, Filipinas. É uma doença relativamente comum. Você tem a picada de um inseto, e aí ele vai depositar uma larva no nosso corpo que em algumas pessoas ela vai ficar acumulada nos gânglios. E aí ele pode deixar essa linfa num estado mais gelatinoso mesmo. Mas em condições normais, a linfa ela é líquida. Quando você tem infecções, por exemplo, que você tem o combate à infecção, ela se torna gelatinosa por quê? Porque, sabe o pus? O pus é a reação que a gente tem dos anticorpos com aquele corpo estranho, entendeu? E aí vai tornar aquela coisa gelatinosa mesmo. Então depende muito da situação, assim. Mas em condições normais a gente tem um líquido circulante. É líquido. Então a Dani está respondida aí. E tem gente de Roma assistindo a gente, lá na Itália, um grande beijo. Manda um beijo pro Papa, né? Manda um beijo pro Papa, né? O argentino, o Papa carismático, assim, igual boa, você, né? gente boa, carismático. Você é um cara carismático, né? Gente boa também. Então, a rasgação dele. somos todos nós, graças a Deus. Maravilha. Então, vamos para mais um intervalo rápido. Esse aí tem que ser mais rápido, hein? Tá demorando muito esse intervalo, por favor. Tá muito merchan, né? Muito merchan. Muito merchan. Tem que falar vender o peixe, né? Tem que vender o peixe um pouquinho também, né? E aí tem mais perguntas chegando, tem bastante coisa, a gente vai separando. Cleia, continue aí com a gente. Pessoal de Roma, Fátima,
Continue com a gente que a gente já volta com mais anatomia do sistema linfático. Daqui a pouco a gente Anatomia volta fácil. com o Rogério Gozzi. Rogério Gozzi. Só pesquisar no YouTube, é o fenômeno do YouTube. Femônimo do YouTube. Isso aí. De volta com o programa Estética na TV, eu quero fazer uma pergunta para você. Conhece o Ciro Bottini? Claro. É um cara carismático. E ele já teve no programa Estética na TV, já foi nosso entrevistado. Então, o programa foi uma festa e gravou um vídeo pra gente do Vibria da HTM que a gente vai assistir agora. Olá, minha amiga esteticista, eu, Bottini, estou aqui com um lançamento incrível da HTM que vai revolucionar a sua clínica estética. Qual é o lançamento, Bottini? É o Vibria, a evolução da terapia combinada. Ultrassom de alta potência, mais correntes terapêuticas. Vibria, evoluindo a tecnologia. Além das terapias individuais, com o Vibria, você correntes. Olha quanta variedade, quantas possibilidades. Com o Vibria, você vai conseguir um resultado ainda melhor, sensacional para o seu cliente. Além de todos esses tratamentos, o Vibria é um aparelho bonito, moderno, ele tem presença marcante. Suas cores, formas e linhas foram desenvolvidas para encantar aos olhares mais exigentes, apresentando
É isso aí, Vibria da HTM, Ciro Bottini, o maior vendedor da televisão brasileira, vendendo para você o Vibria. Entra, www.logestetica.net. Eu não vou falar o preço, mas vocês sabem que está em promoção. Vocês viram no início lá, né? Mas só que aquele início a gente não coloca no YouTube, que coloca no YouTube vai ficar para a eternidade. Então, entra agora, logestetica.net e veja o preço. E sabe o que aconteceu na semana? O que aconteceu? Aconteceu muitas loucuras. Aquela biomédica que matou a mulher com a aplicação de criogel vai fazer aquilo que você não está apta a fazer, você vai para o inferno, lembra disso que eu sempre falo? Vai para o inferno, né? Ainda matou a mulher. E é pior que a justiça brasileira solta. Isso já tá fora, a justiça dos homens falha, mas de Deus não. Impressionante, hein? Né? Quanta gente fazendo coisa aí que não é da sua alçada. Soltaram essa semana. Que absurdo. Que absurdo. Agora teve outro caso, cara. Abre a tela pra gente ali, por favor. Essa semana aconteceu um caso, a mulher lá no Rio de Janeiro foi fazer a sobrancelha definitiva, que era fio a fio. Eu também a mulher, será que ela não entendia que aquela maquininha era de tatuagem, não era de fio a fio? Quer pagar barato? Ficou, né? Quer pagar barato também. O que aconteceu? Ficou uma coisa horrorosa. Nossa. Dá até medo, parece uma assombração. Ficou muito feio. Mas enfim. A diferença do preço. Quer pagar preço barato, quer Black Friday. Né? Black Friday da sobrancelha então não dá. O barato acaba saindo caro. Temos ali algumas perguntas. Vamos lá. A Fátima Braga, eu não saio daqui por nada, estou amando. E a gente vai ficar aqui até a hora que der. Até a hora que tiver assunto, a gente vai ficar aqui. Até quando acabar. Né? Então continua com a gente. Cleia Saldanha, foca aí sobre a drenomodeladora. O que é isso? É do capeta isso também, não? O pessoal quer criar polêmica. Quer criar polêmica. Oh, meu Deus do céu. A gente fez até uma postagem essa semana sobre isso. Dá uma polêmica danada. Existe esse negócio de drenomodeladora? Eu não sei, eu não sou da área, não conheço. Cleia, você quer criar polêmica, Cleia. Drenomodelador é uma coisa que não existe, na verdade. Não existe? Ou você tem a drenagem linfática... Toda clínica faz. Ou você tem a drenagem linfática ou você tem a modeladora. São duas coisas distintas. É que o pessoal junta tudo numa só. E a drenagem turbinada? Drenagem turbinada, aquela precisa de adrenalina para fazer aquela lá. Não, tem várias... Então drenomodeladora não existe? Ou você faz drenagem linfática e tem as técnicas, Voder, Ledoux, as técnicas que são técnicas de drenagem mesmo. Que é muito diferente de uma modeladora. Você não pode misturar as coisas. Porque quem faz drenagem sabe, são movimentos suaves, você não faz força. Mas não deixa roxo a drenagem? Falaram, tem clínica aí que deixa roxo, a mulher sai vibrando lá, nossa, tá dando resultado. Não, e é pior se a pessoa não ficar roxa, ela... Não foi bem Não funcionou. Feito. Sabe o que é pior? É que, eu converso muito com os alunos sobre isso. Se você vai numa clínica e aí você faz a drenagem linfática do jeito correto, tem aquela impressão de que o cliente não gosta, porque é um movimento muito suave, e aí a pessoa quer pegada mesmo. E aí juntaram tudo. Você juntou a pegada da modeladora com a técnica da drenagem, os caras fazem isso aí e vendem pacote. E se a esteticista não fizer, ela é demitida? Mas é assim, ou não consegue um emprego, né? Porque drenomodeladora vende, é marketing, né? Vende muito, e as pessoas gostam. Mas assim, vamos focar na técnica, vamos focar. Ou é drenagem linfática ou é massagem modeladora. Ou é uma coisa ou é outra. Juntou as duas, você está fazendo a sua própria técnica. Está fazendo uma coisa que não existe. Você inventou uma técnica ainda. Então. Mas assim, para deixar claro que existe isso. O pessoal fala, igual o Padre Quevedo, não é que existe. Mais ou menos isso. A pérola, deve ser érola, não sei se ela é érola mesmo? Érola. Mulheres que faz uma mastectomia com retirada dos gânglios, quais são os cuidados que deve ter na drenagem linfática? Boa pergunta. Mastectomia? Sabe o que é mastectomia? Tirada dos seios. Boa, retirada das mamas, hein? Das mamas. Alguma coisa que eu sei, vai. Seios são cavidades internas do corpo. Eu não sabia essa diferença. Mas enfim, cara chato, né? Falou. Não, A mastectomia, quando você tem a retirada da mama mais os gânglios linfáticos, significa que o tumor de alguma forma espalhou, teve uma metástase ali. Então, dependendo da quantidade de gânglios que foram retirados, a pessoa vai ter um edema grande no braço. Entendeu? E aí você vai ter que fazer com mais frequência a drenagem linfática e sempre
com a orientação médica mesmo, para verificar se não corre o risco de metástase. Então, mais o cuidado que tem que ter é para saber se o tumor está controlado e se não corre o risco de metástase mesmo. Porque o sinal de metástase do câncer de mama é o linfonodo sentinela da axila. Então, esse é o cuidado mesmo. Verificar com cuidado se a pessoa não tem nenhuma metástase. Esse é o cuidado básico mesmo. A drenagem é feita da mesma forma. A técnica é a técnica. Agora você falou uma coisa que eu achei interessante no vídeo. Eu estava assistindo uma das suas aulas lá. Já dá aí o endereço para o pessoal acessar, quem não conhece ainda? Maravilha, então é só entrar lá no YouTube, youtube.com/RogérioGPedro, que é o meu e-mail lá, ou você pode digitar na barra de pesquisa do YouTube ou do Google Anatomia Fácil com Rogério Gozzi, que aí você já vai ser direcionado ao meu canal, e aí você entra lá no canal, já vai ver os vídeos, tem um botão vermelho do lado direito, se você tiver Gmail, clica no botãozinho e já está inscrito. Você vai receber todos os meus vídeos atualizados lá no seu e-mail e no feed de inscrições do YouTube, direto. Maravilha. Só para fazer o merchan também, né? Agora é minha vez, hein? Faça, por favor. Minha página Depois ele passa no financeiro, certo, tá? facebook.com/Anatomia Fácil com Rogério Gozzi também. Curte a página lá que você também recebe as atualizações por lá. Maravilha. Tem todas as... Tem várias formas. Tem, né, Twitter. Twitter não entendi. Twitter hoje em dia não funciona tão bem. Agora, eu estava assistindo lá no Rogério G. Pedro, né? Não é Gepeto não, né? Não, é G. Pedro. G. Pedro. É que não basta ser Rogério Gozzi, né? Gozzi Pedro, então... Medula óssea é um órgão do sistema linfático, é verdade isso? Sim, senhor. Explica pra gente. Sistema linfático. O sistema linfático é aquele discriminado pelos livros, né? Mas basicamente o órgão principal do sistema linfático é a medula óssea. Aquele que a gente tem o transplante pelo sangue? Exatamente. Então, por exemplo, quando a pessoa tem leucemia ou linfoma, que são leucemia é o câncer, né, nas células sanguíneas, e o linfoma é o câncer nas células linfáticas. O que acontece? Você vai ter uma mutação na medula óssea, e a medula óssea é um órgão produtor de células. Então, no caso do sistema linfático, produz os linfócitos. No caso do sistema circulatório, né, do cardiovascular, ele vai produzir, do sistema sanguíneo, vai produzir hemácias, glóbulos brancos e plaquetas. Tá? Então, é um órgão importantíssimo. Então, quando a pessoa tem um tipo de câncer desse tipo, é necessário fazer o transplante. Mas o principal órgão mesmo é a medula óssea, porque é ela que produz as células desses tecidos. Que o sangue é o único tecido líquido do corpo, né? Então, esse tecido líquido que vai ser produzido é produzido nos ossos, na medula óssea, que é o tutano, né? Que a gente come lá dentro do ossinho, aquilo é a medula óssea. Nada mais é que agora, explica um pouquinho pra gente sobre o linfócito. Linfócito. O linfócito é um tipo de glóbulo branco. Glóbulo branco das linfas, não é do sangue. Mas ele circula no sangue também. Circula no sangue também. Porque, assim, É pergunta de leigo, tá? Não, fica tranquilo, pode perguntar sem problema. Só que assim, a linfa, ela tem líquido, tem proteínas e também tem linfócitos. Só que os linfócitos, basicamente no sistema linfático, eles ficam concentrados dentro dos gânglios. Então, a maior parte dos linfócitos ficam dentro dos gânglios. Cerca de 30% dos linfócitos circulam no sangue, na forma de glóbulos brancos. Então, são tipos de glóbulos brancos. E a gente tem linfócitos T, B e NK. São células de defesa. Então, T e NK. B e NK. É natural killer. Natural killer, muito bem. Putz, eu estudei pra caramba isso aí. Eu passei madrugada assistindo o assassino natural, hein? Por que assassino natural? Porque ele é uma das primeiras células que atacam algumas infecções. Por exemplo, infecções virais, elas já começam a ter o seu ataque com os linfócitos NK. Então eles já conseguem reconhecer e destruir vírus, principalmente. O câncer. O pessoal acha que o problema do câncer é o próprio câncer, mas não é. O problema do câncer é o sistema linfático, é o sistema imunológico. Porque quando você tem um câncer, sua célula que era redondinha, por exemplo, ela se torna amorfa, ela muda de forma. E aí quando a sua célula de defesa encostar ali, ela não reconhece. E aí o que ela vai fazer? Destruir. Então o processo de destruição das células, de acordo com no câncer, é feito pelas células imunológicas, pelos linfócitos e pelos glóbulos brancos. E a gente tem o linfócito B,
que ele tem esse nome, então tem duas derivações assim, do nome linfócito B. O linfócito B ele pode vir porque ele é amadurecido direto na medula óssea, que em inglês chama-se bone marrow, então aí vem o nome linfócito B. E aí também tem uma outra linha aí que o pessoal acredita que seja porque a primeira descrição do linfócito B, ele foi descoberto num lugar que chama Bursa de Fabricius, nas aves. Né? Então aí fica esses dois nomes, ou vem da bursa ou vem do osso, né? Vem de alguma coisa. Mas é B. É B. O B é a célula de reconhecimento. Então você já teve catapora, cachumba, alguma coisa do tipo? Você não tem mais, você nunca mais vai ter. Porque os linfócitos B, eles têm a capacidade... Catapora eu não lembro, mas cachumba eu já tive. Não, catapora eu já tive. Tá vendo essa marca na testa aqui? Ó? O pessoal fala que apagaram o cigarro na minha testa, mas foi catapora isso aqui. Catapora? Não, eu sofri com catapora. Mas nunca mais vou ter. Porque meu linfócito B vai fazer o quê? Ele consegue reconhecer esse vírus em qualquer etapa. Então, se esse vírus estiver circulante no meu corpo, o linfócito B, ele já neutraliza ele. Porque é uma célula de reconhecimento. Isso chama-se memória imunológica. E o outro é o? T. T de timo. Timo? Ele é amadurecido no timo. O timo do timão? Timo do timão. Então explica pra gente o que é o timo. Então, o timo, ele é um órgão que amadurece os linfócitos T. Os linfócitos T... ele é um órgão que amadurece os linfócitos T. Isso. Tem umas correntes de internet aí que falam que ele é um órgão que ele emite energia vital e tal. Enfim, eu não acredito muito nessas coisas. Aquele negócio de... Assim, respeito, de mas energia, não acredito, né? Tá? Mas a questão do timo, a função biológica dele, ele é uma glândula, ele tem tecido glandular e secretor, e a função dele é amadurecer o linfócito T. Então, olha só, o linfócito B já sai maduro da medula óssea, e o linfócito T, ele é produzido na medula óssea, percorre a corrente linfática e é amadurecido no timo. E ele já é aquela célula de combate, que combate vírus, bactérias, fungos, é pau pra toda obra. Então ele combate todo mundo. Agora tem mais perguntas, vamos... a Cleia está perguntando sobre a abdominoplastia. A condução da linfa é diferenciada? A abdominoplastia você tem o corte, né? O problema da abdominoplastia é igual a qualquer outra cirurgia, o corte. Quando você corta a pele, corta tecidos, você corta capilares. Você corta capilares sanguíneos, você corta capilares linfáticos. Em algumas ocasiões pode ter até lesão de gânglios mesmo, de linfonodos. Então aí tem que esperar o próprio corpo formar vasos novos, que é chamado... Dá para restituir tudo isso? Dá, restitui. Porque assim, o seu corpo ele precisa de tempo para restituir os tecidos. E aí o processo de formação de novos vasos, que é chamado de angiogênese... Como? Angiogênese. Angio que vem de artérias, vasos sanguíneos. E aí você vai fazer esse processo, e aí depende do tecido, um mês e meio, você já vai ter o crescimento de novos vasos e posteriormente crescem linfáticos naquela região também. Tá? Mas na abdominoplastia é necessário fazer porque vai ter um edema por causa do corte que vai ser feito. Então existe uma lesão física ali. A Fernanda Pereira, você entrou agora, perdeu porque a gente mostrou sua foto, mostrou você ganhando o livro aqui, então você não viu, vai ter que ver no YouTube depois ou no site esteticanaTV.com.br, vai ficar rolando o programa aí durante um tempo. E ela pergunta, boa noite, comecei a ver o programa agora e não sei se já foi falado sobre isso, mas é verdade que já existe um estudo científico dizendo que drenagem linfática pode ser realizado em paciente oncológico? Isso era muito discutido na última clínica que trabalhei. E como nunca achei nada comprovando isso, não aceitava fazer drenagem em paciente com câncer. O que o professor diz a respeito? A gente tem que ter muito critério nessas horas. O problema do câncer, se você fizer qualquer manobra linfática ou cardiovascular, assim, na verdade, vamos falar, os órgãos nunca param de funcionar. Seu coração está sempre batendo, o sangue está circulando, a linfa, está tudo circulando. Só que quando você faz uma manobra de drenagem, massagens e tal, a gente sabe que uma das contraindicações absolutas são tumores. Tumores ativos ou depende do tipo de tumor, o rastreio depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, depende. Então aí vai o médico que libera. O médico que libera. Então tem que fazer o rastreamento. Não é o profissional. Não é o profissional. E tem que fazer também cintilografia profissional de estética, no caso. Que aí você vai verificar possíveis focos de metástase. Assim, ela falou, existe um estudo, na verdade existem vários estudos, tá? Que são feitos dentro de pacientes oncológicos para a realização de procedimentos. Mas ainda a gente tem que ter muito critério na utilização dessas técnicas, para você não estimular a circulação de uma célula tumoral. Mesmo que eu faça uma cintilografia,
a gente às vezes não vê algum foco ali que ficou, e aí pode acontecer de dar uma metástase. Então, eu diria que o interessante é você ter critério e conversar com o médico responsável pela cirurgia de retirada ou pelo acompanhamento desse paciente. Agora, se o paciente não contar, Aí não dá para é problema dele, né? Não dá para saber, né? Você fica perdido. Aí ele que... Por exemplo, se o paciente tem alguma história de doença anterior que você não saiba, por exemplo, tem um outro tipo de contraindicação, assim, mas na verdade existem técnicas para fazer isso, que é na trombose. Então a pessoa já fica com medo de fazer, mas tem vários tipos de trombose. Não significa que a pessoa tem trombose, eu vou fazer uma drenagem linfática, necessariamente a pessoa vai ter uma embolia. Depende, se for um trombo instável, entendeu? Então tem gente que tem um trombo, né, uma trombose há muito tempo. Então aquele trombo é bem fixo. O trombo é um coágulo dentro da veia. E aí ele pode soltar. Quando ele solta, ele chama-se êmbolo. Por isso que dá embolia. Você solta aquele coágulo, ele vem para o pulmão, aí pode dar embolia pulmonar. É uma coisa que pode levar a pessoa a óbito, se não for atendida prontamente. Ou pode dar uma embolia cerebral também, que são os tecidos com mais circulação. Então, depende. As coisas têm que ser feitas com muito critério, tá? Eu diria. Aproveitando, vamos falar um pouquinho da drenagem linfática em gestante. É importante? Legal, interessante. Já vi também, a gente ouve falar, não é bom fazer, é bom fazer. A gestante não é uma doente. A gestante é uma pessoa normal, como outra qualquer, que necessita de alguns cuidados. Se ela tiver edemas e você avalie que aquele edema seja interessante ser drenado, eu não vejo por que não fazê-lo. A Fernanda falando que triste, eu perdi. Vou ver no YouTube depois. Vê lá no YouTube depois, Fernanda. Até chegou tarde, mas a gente falou de você agora há pouco, mostrou sua foto. Agora o Adriano, ele estava no seu consultório e uma paciente me contou que para todas as provas assisto as aulas do professor Rogério no YouTube. O Adriano é amigo meu, é dentista. Você está se tornando referência no meio acadêmico, parabéns. Eu não sei, fala aí, Adriano, escreve aí. Se você mesmo? Se é você mesmo. Johnny. Se você é o Adriano, né? Aquele Adriano. Agora, o baço também tem alguma coisa a ver? O baço é um órgão linfóide, né? Um órgão linfático. Na verdade, os órgãos linfáticos são chamados também de órgãos linfóides, né? E o baço na verdade, ele é um filtro do sangue. Ele é um mini fígado. Mini fígado? É um mini fígado. Você vê a cor do baço e do fígado é igual, assim. Aquela cor que eles têm é de armazenamento de ferro. Eles têm muito ferro ali. Então é uma coisa interessante. Ele é um tipo de filtro para o sangue. E é um órgão linfático, importantíssimo. É como se ele fosse um grande gânglio, um grande linfonodo. Só que ele serve para o sistema cardiovascular. Ele é um filtro do sangue e armazena bastante ferro. E aí o pessoal também, o que acontece? Se o cara rompeu o baço, o que faz? Tira. Órgão linfático é assim. Rompeu, tira. Ninguém tá nem aí pro sistema linfático. Tira o baço. Mas na verdade, se tirar o baço, o cara vai ter problemas. O sangue fica mais grosso. Porque... Mas qual é a alternativa se romper? Não, se o baço rompe, o sangramento é muito intenso. Então a pessoa pode ter uma hemorragia. Mas isso é só com pancada? Só com... Geralmente sim, pancadas, ou também tem tumores. Traumas, né? Assim. Tumores também no tumores, no aí baço dá pra romper. Ele pode crescer demais e aí ele começa a alterar suas funções e às vezes precisa ser retirado também. Então, mas que não é assim, o pessoal acha que não é um órgão vital. Na verdade não é um órgão vital, porque quando mas é importante. É importante. Quando você retira o baço é importante porque ele vai equilibrar o volume das hemácias no sangue, dos glóbulos vermelhos. Então é ele que destrói as hemácias velhas e aí ele retira o ferro delas. E aí depois vão ser produzidas novas células sanguíneas na medula óssea. Então esse equilíbrio entre a produção na medula óssea e a morte no baço, ele é feito numa sintonia muito fina pelo baço. Se você retirar o baço, quem vai fazer é o fígado. Só que o fígado tem mais 200 funções para fazer. 200 funções. Não tô brincando, é 200, cara. É muita coisa. Aí o fígado olha lá e fala, mais uma, não dá pra mim. E aí ele não vai fazer direito, o sangue fica muito espesso, a pressão aumenta. As pessoas ficam bobas com os carros novos, com iPads, Samsung da vida, mas não há nada mais tecnológico que o corpo humano, né? O corpo é uma máquina impressionante. Impressionante. Porque assim, como qualquer máquina, pode dar algum problema. Né? Mas tem muita coisa desenvolvida no meio hoje em dia que é retirada do corpo humano mesmo. Tá? Então a ideia é o corpo mesmo. Agora me diz uma coisa, por que aumenta a pressão arterial quando faz drenagem? Tem audiência de onde aí?
Belgrado, na Ucrânia. Olha, cada vez mais internacional o programa, hein? Belgrado é na Ucrânia? Tá escrito Ucrânia ali, pelo amor de Deus, não vai fazer eu passar vergonha. Ah, não, é usuários, pô. Eu li Ucrânia, é usuários. Belgrado, onde fica? Pesquisa aí que eu não sei. Eu vou falar. É na República Tcheca, não é? República Tcheca? Acho Deve que é. ser. Não, eu li ali usuário, eu pensei que era Ucrânia. Perdi até a linha. Do que a gente tava falando mesmo? Da pressão arterial. Pressão arterial. Aí entra uma outra coisa também, né? O pessoal fala da urina, né? A produção do xixi, quando você faz drenagem linfática. É verdade? É verdade. Como que é? Não, é verdade que você faz mais xixi. Tá, é Quem já verdade. recebeu uma drenagem bem feita, você dá vontade de fazer xixi durante a sessão. Por quê? Não, porque você aumenta o fluxo linfático. Então vamos supor. Você aumenta o fluxo eu de tenho- água circulando. Eu tenho edema. Vamos supor que no meu edema nas pernas, nas duas pernas, eu tenho preso lá nas pernas 300 ml de líquido. É líquido pra caramba. Ou até menos. Esse líquido vai ser drenado de volta para a corrente sanguínea. Aí ele volta para a corrente sanguínea. E aí ele vai aumentar a pressão. Porque o volume de sangue é um dos fatores que aumentam a pressão. Então vamos supor... O volume de sangue aumenta a pressão arterial. Porque eu devolvi mais líquido para o sangue e aí a pressão aumentou. Qual que é o órgão que regula a pressão arterial? Os rins. Os rins foram feitos para equilibrar a pressão arterial. Então, quando chegar esse volume intenso de sangue nos rins, ele vai pensar, opa, tem muito volume aqui, o que eu faço? Elimino o excesso e mantenho a pressão arterial estável. Então, esse é o objetivo dos rins. Agora você falou da vontade de fazer xixi, né? É aquilo que falaram lá, né? Que o xixi sai na gordura. Gordura sai no xixi. Sai. Depende de quem fala, né? Vamos criar Pros leigos polêmica? pode, né? Os leigos, inclusive, a gente falou no último programa da Juju, modelo, né? né? Juju, falando que... Mas ela pode, ela é leiga, né? Então, é leiga, né? Os leigos acreditam no que contam pra eles, né? Mas não sai. Mas profissional... Não, nunca. Gente... A gordura só é queimada pelo processo metabólico né? O processo metabólico que causa... É assim, vamos diferenciar duas coisas. Quebra de gordura, que é feita com ativos que vocês utilizam. É feita a quebra. O que você faz? O triglicéride, que é a molécula de gordura, ela vai fazer o quê? Quando você faz os processos de lipólise, você vai separar os ácidos graxos do glicerol. O nome disso é... Nossa, agora... Fugiu. Lipólise. Lipólise. Lipólise é a separação do glicerol e dos 3 ácidos graxos. Eu tava esperando você falar. Se eu não falasse 10 segundos, eu ia falar pra você. Né? Aí isso aí é quebra. Eu quebrei. Eu peguei a molécula e quebrei. Pra quê? Pra disponibilizar pro corpo utilizar. A queima é oxidativa. Para você queimar a gordura, você precisa consumir mais oxigênio. Você tem que aumentar o volume de oxigênio inspirado, que chama-se VO2. Então, se eu aumento o consumo de oxigênio, aí sim. Como que eu aumento? Um exercício físico, por exemplo, uma corrida, uma bicicleta. Isso faz. Encontrei você domingo. Encontrou, o Rogério é meu vizinho. A gente é vizinho praticamente. Né? E nos encontramos ali na Brasleme, zona norte de São Paulo. Eu tava andando, na verdade, né? Mas já tinha corrido um pouco. É verdade. Aí eu tô voltando aos poucos e você tava com a sua bike. E é isso aí. Qualquer dia a gente pode marcar pra dar um rolê de bike. Melhor que quando de eu corro, domingo eu vou até Ibirapuera de bike. Faz tempo que eu não vou. Pego a ciclofaixa ali, aí a gente aumenta o bombeamento e a circulação. Bombeamento linfático. Bombeamento linfático, Maravilha. né? A Núbia Cristina, Rogério Gozzi é show. Excelente professor, abraços. Núbia e as meninas da turma de estética. O que é CN13? Do Senac Aclimação. A Núbia é minha aluna lá no Senac. Senac Aclimação. Agora, Belgrado fica onde? Sérvia. Onde? Na Sérvia. Tá vendo? É um semi-analfabeto apresentador de programa. Porque a gente é ótimo em geografia, né? Eu só cheguei em Londres. Não, e o meu foi em... Tchecoslováquia. República Tcheca. Acho que nem existe mais a República Tcheca. Não existe. Não existe? Existe? Sei lá. Tchecoslováquia, sei lá. Tchecoslováquia não, agora a República Tcheca existe. Então, estamos com audiência internacional. E a bomba do sangue é o coração. Sim, muito bem. E qual que é a bomba do sistema linfático? Muito bem, então a bomba do sistema cardiovascular. Sabia que nós temos aqui um estagiário, que ele é o primo do Bin Laden? É homem-bomba? Ele é terrorista. Quem que é? Não são eles, não? Não, não é ele não tá aqui hoje não, ele tá na faculdade. É nosso produtor, o Anderson. Ele é o primo do Bin Laden mesmo. Mas ele é...
Deu medo desse cara. Fundamentalista. Fala pra gente aí. Da bomba. Então, a gente, na verdade, vamos quebrando mitos, né? A gente tem 3 corações. O pessoal tá agora assim, lá. 3? 3 corações. Você tem um coração central. O timo? Não, coração. Não, o coração, falando coração, que você Coração. falou. Ah, tá. Coração central e os corações periféricos, que são as panturrilhas. É? Putz, eu não sabia disso, A cara. panturrilha, ela age como coração periférico. Porque quando você anda, as veias das pernas, elas ficam estratégicas. Já viram que na panturrilha tem 2 músculos? O pessoal chama de gêmeos na academia. Sim, gêmeos. E aí embaixo deles tem outro músculo. Nunca mais eu tinha ouvido falar nesse... Então. Mas isso aqui chama-se coração periférico de Barrow. E que ninguém treina, né? Homens geralmente não gostam, né? Mas as mulheres treinam bastante Não, as pernas. mulheres treinam pernas, mas... É assim, mulher treina daqui pra baixo, homem daqui o pra homem treina cima. pra cima, isso é verdade. E aí as veias ficam posicionadas estrategicamente ali dentro. Então toda vez que você anda, você contrai a veia e aí as veias têm válvulas dentro dela. Então a válvula garante que o sangue flua só para o coração, não no sentido inverso. Então toda vez que você anda, você bombeia e aí o sangue é bombeado de volta para o coração mais facilmente. Os linfáticos também eles têm essa característica. Os linfonodos, os gânglios, se vocês perceberem na anatomia, eles ficam próximos das articulações. Então toda vez que eu movimento uma articulação, eu já promovo um bombeamento linfático. E os vasos linfáticos, que são os condutores de linfa, eles ficam entre os músculos. Ficam entre os músculos profundos ou ficam entre o músculo e a pele. Então toda vez que eu movimento algum músculo do corpo, eu já tenho bombeamento de linfa. Então a linfa é bombeada ou pelos músculos ou pelos movimentos articulares. Musculação, bombeamento de Musculação bombeia bem. linfa. Legal. Principalmente se tiver peso, né? Caminhada também é um Se bom... for Quanto mais peso, mais bombeado fica. bombado. A Rita tá perguntando, se a pessoa não fizer xixi depois de uma drenagem linfática, é sinal que ela foi mal feita? Não, nada. É sinal Isso que é às vezes mito, mais um mito. a pessoa pode estar desidratada, por exemplo. Aham. Então pode estar ocorrendo uma desidratação e seu rim pensa o quê? Eu tenho pouco volume de sangue, eu não vou jogar mais fora. Tem que segurar. Senão a pressão pode cair mais. Mas não é sinal que foi mal feito. Ah, legal. Agora eu quero saber se a gente vai ter um aulão aqui no programa Estética na TV para o nosso público. Claro, a gente está montando uns aulões ao vivo aqui para a gente esclarecer vários assuntos aí. Isso é legal, linfático, hein? cardiovascular, muscular. Então podemos Tem vários considerar assuntos. que em breve teremos aulão ao vivo do professor Rogério Góes aqui Promessa no é programa. dívida? Estética Não, Não é? talvez não, talvez sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. É isso aí. Olha, semana que vem tem mais programa Estética na TV, na terça-feira. Os segredos da organização de eventos de estética. Eventos de estética é uma coisa tenebrosa. É quase Copa do Mundo, né? Você cobra muito barato, não consegue lotar. Eu não sei o que acontece. Porque com o valor que você paga, não dá para você contratar um palestrante de fora e tudo mais. Então, acho que deveria custar pelo menos 3 vezes mais. Mas tem um cara Valorizando aí... o trabalho, né? Hã? Tem que valorizar o trabalho. Tem que valorizar. da profissão. Se as pessoas que estão no mercado não valorizar o trabalho dela, né, o trabalho do mercado em si para gerar conhecimento, isso aí de evento barato só abre portas. Aparelho cosmético e evento barato abre portas para quem não é profissional entrar no mercado. Essa é a O verdade. problema também é que no Brasil as pessoas elas não dão valor para o serviço das pessoas. Não dão valor para o Você serviço e para o percebe que você conhecimento. faz uma técnica de drenagem, mas o que ela quer você fez uma ótima técnica. Mas foi o produto que fez a ação. Uhum. Não foi a mão da pessoa que está lá trabalhando. Então as pessoas não dão importância para o trabalho, e sim para os produtos aqui. Por isso que o produto é caro no Brasil. Agora você concorda? Eu não acho. O produto de estética é a coisa mais barata que existe no mundo. Um aparelho que você paga 1.000, você paga ele em 3 meses, 4 meses. E rende muito também. Né? O cosmético que você paga R$100, você faz R$1.000, R$1.500 com ele. Agora, há uma pressão muito grande, eu falo, evento de estética, cosmético, aparelho por preço. Só que é uma armadilha. Por quê? Quanto mais barato for, mais gente despreparada vai entrar no mercado e disputar com você, baixar preço, e você ganha no começo, mas perde no final. Aí tem um cara, o Everton Lopes, você conhece o Everton Lopes? Sim, claro. Né? Ele está organizando um grande evento em janeiro. Em janeiro não é mês de fazer o evento.
mas ele é peitudo, fez 2 e vai fazer o terceiro. Só que esse terceiro vai ter Vai bombar, hein? 680 pessoas. Então ele é um dos grandes nomes da organização de eventos no Brasil hoje. E ele estará no programa Estética na TV na terça-feira, falando sobre os segredos da organização de evento. Agora volta lá, pode voltar. Olha lá, já apareceu lá. A Fátima, que boa notícia. Mais aula do professor Rogério, né? E ao vivo é bom. Sabe por que é bom ao vivo? Porque a gente fica lá no chat só mandando perguntinha pra você. Dá pra E você interagir. interage com o pessoal, fica legal. Mas legal, Fica bacana, a gente pode fazer um teste. E a Fernanda Pereira. A Fernanda é uma grande amiga do Facebook, a gente conversa muito lá no Face. Professor, como eu posso saber se a pessoa tem retenção de líquido? Como que dá para analisar isso? E se eu pressionar e ficar branco, o lugar é sinal de líquido retido? Não. Assim, para você saber se a pessoa tem retenção de líquido, você vai ver que tem um edema ali. Se eu tenho edemas, geralmente eu tenho retenção de líquido. Edemas crônicos, de origem renal ou outros problemas, geralmente a pessoa tem o rosto em forma de lua cheia, que isso chama-se síndrome de Cushing, que acontece bastante quando a pessoa usa corticoide por tempo prolongado e tal, mas não é o caso, assim. Você vai perceber quando a pessoa tem algum problema de retenção de líquido porque há edema. Como que você faz? Aperta o local. Chama-se sinal de Godet isso. Você aperta. E aí verifica como que é aquela depressão. Quando fica branco, não se assusta não, tá? Fica branco porque quando você aperta, você comprime os vasos sanguíneos e aí quando você solta, ele naturalmente ele vai ficar vermelho de novo. É que nem você apertar a unha, ela vai ficar branca na hora e aí depois a vascularização volta. Ficou branco porque você ocluiu a circulação e depois vai voltar. Parabéns, a família Johnny está orgulhosa de você. Muito obrigado, Adriano. família Johnny. Um abraço para vocês. Fernanda Pereira, verdade, professor. Eu sempre digo que o produto só funciona com as minhas mãozinhas. Sozinho o produto não pula no corpo da pessoa e faz o que tem que fazer. Mandou muito bem. Né? Boa colocação. As mãos são mágicas. E a Fátima Gomes, nossa amigona, é a Fátima, né, Alan? Ela entrou agora e vai ver depois no YouTube. Fátima, você é uma das pessoas que mais... É espectadora assídua? Eu esqueci a palavra. Além de espectadora assídua, ela é engajada. Ela comenta, curte tudo. Então, não esquece, você também que está aí assistindo, curtir e comentar. A Samara, a minha amiga também no Facebook, está em todas, assiste palestras online, assiste tudo. Chegou agora, mas vai ver no YouTube depois. A gente vai já deixar daqui umas 2 horas, ou no máximo amanhã, já vai deixar disponível no site esteticanaTV.com.br para você assistir no sábado, no domingo, lotar, colocar a audiência lá no alto, porque a gente bateu o recorde de audiência no programa do Peeling 3D e eu quero ver se bate hoje com você. Agora vai, hein? Agora eu tô achando que 1 hora é melhor, hein? 1 hora deu um resultado muito bacana. Será que é por causa da novela? O pessoal quer assistir a novela? É horário de pico agora, hein? Não, porque a pessoa quer assistir novela. Então, um profissional bom assiste programa como esse, com um profissional qualificado, esse é um né? programa para assistir. Assistir novela só tem ódio, matança, Só traição, só coisa que não presta. E quando vai ter aula com ele, quando vai ter aulão com ele, a gente vai combinar e vai postar no Facebook. Curte aí, facebook.com/Estética na TV ou facebook.com/Anatomia Fácil. Anatomia Fácil. Né? Curte lá que vocês vão ficar sabendo quando vai ter aulão. E é isso. Goze. Aqui. Obrigado, hein? Valeu, foi demais hoje, muito bacana. Legal. Quer deixar alguma consideração final? Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que estão inscritos no canal e aqueles que também não estão. Muito obrigado a todos, Brasil, fora do Brasil. Obrigado ao Cristiano pelo convite. E aí, o ano que vem, a gente vai fazer um projeto. O ano que vem? Esse ano não dá para fazer esse ano, em dezembro? Dá, se quiser fazer, dia 25. Dia 25 no 25 Natal? aulão ao vivo. Ô, louco. Ô, louco. A gente traz um peru pra cá. Já deixa faz a ceia aí. Aqui, aulão ao vivo. Peru ao vivo, né? Mas dá pra fazer em dezembro ainda um aulão, não dá? Será? Você acha? Vamos tentar? Vamos tentar? Eu Fechou. acho que dá. Eu acho que seria legal. Se não der, vamos fazer. A gente faz no ano que vem. Mas eu queria fazer já em dezembro pra dar uma testada. Então vamos. Então bora. Vamos pras cabeças aí. Tá certo. Pessoal, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. E até terça-feira com mais um programa Estética na TV. Acompanhe a programação 24 horas por dia. Curta, comente e compartilhe. Até já.
Música